Olá pessoal, boa noite a todos, espero que todos estejam bem por aí. Eu estou gravando esse breve videozinho para auxiliar um pouquinho no processo de estudo de vocês, então lembrando que esse vídeo não tem a pretensão de esgotar a abordagem sobre o tema, pelo contrário, apenas trazer aí mais alguns elementos para vocês poderem exercitar e praticar um pouco mais os conceitos já abordados em aula. Então lembrando que nós estamos falando sobre planimetria, ou levantamentos planimétricos, onde nós já destacamos que eles levam em consideração tanto as distâncias, ou seja, os comprimentos horizontais, bem como os ângulos horizontais. E é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então nós vamos falar sobre azimutes e rumos, ambos são ângulos horizontais, e hoje aqui veremos com dois exemplos, de uma poligonal fechada e uma poligonal aberta, como que a gente determina os ângulos azimutais, e a partir dos ângulos azimutais como é possível determinar os valores dos ângulos de rumo. Tá? Então aqui eu coloquei no primeiro exemplo uma poligonal fechada, como eu disse, onde então nós apontaremos algumas direções para que possamos considerá-las como referência, e a partir disso mediremos os ângulos azimutais, encontraremos os azimutes, e na sequência determinaremos os rumos a partir dos azimutes. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de retomar um pouquinho os conceitos aqui abordados, lembrando que o azimute nada mais é do que o menor ângulo que se forma partindo do norte, ou de uma referência arbitrária até o alinhamento desejado. Então o azimute está sempre sendo medido em sentido horário, partindo do norte ou dessa referência arbitrária, e ele pode totalizar um ângulo de 0 a 360 graus. Tá? Então, para a gente entender um pouquinho do que a gente está falando, se a gente tivesse uma posição de norte, lembrando que quando a gente fala de norte, nós já vimos a diferença em aula entre o norte magnético e o norte verdadeiro. Lembrando que toda vez que eu utilizar o norte magnético, eu devo fazer essa referência, escrever norte magnético e a data, no caso, então eu colocaria a data de hoje, 23/9/2024, até porque o norte magnético se movimenta, então para que eu saiba daqui a um determinado período quando esse levantamento foi feito e em que posição o norte magnético estava. É por isso que usualmente calcula-se a declinação magnética para que possa-se a partir disso encontrar o norte verdadeiro. Esse por sua vez é estático, e ele está associado com os polos norte e sul respectivamente. Tá? Então, lembrando que, além da referência de norte, para que se determine os azimutes, é possível também que essa referência seja uma referência arbitrária. Lembrando que uma referência arbitrária ela pode ser um marco topográfico, ela pode ser um poste, ela pode ser uma árvore. Lembrando que isso tudo tem a possibilidade e o risco de um dia não estar mais lá. É por isso que, então, usualmente adota-se o norte como referência para esses levantamentos. O azimute, o rumo e também as distâncias, essas informações elas são muito relevantes em documentos, como por exemplo memoriais descritivos de propriedades. Então elas realmente se aplicam no âmbito de georreferenciamento de uma determinada área. Até porque a partir do momento que se encontra essas posições, que se encontra esses ângulos que eles são mensurados, se você mudar a posição de qualquer alinhamento, uma cerca de um terreno, por exemplo, se ela for alterada a sua posição, quando você for novamente medir aquele ângulo, isso vai mostrar que ela não está na posição a qual deveria estar. Então, essas são algumas das aplicações desses conceitos que a gente está tratando aqui nessa ocasião. Então, bem como nós acabamos de ver o conceito de azimutes, o qual eu faço questão de relembrar aqui, que é o menor ângulo que se forma partindo do norte ou de uma referência arbitrária, certo? Em sentido horário, podendo totalizar um ângulo de 0 a 360 graus. O rumo, por sua vez, é um pouco diferente. O rumo, então, ele não significa que ele, tanto quanto o azimute, saia apenas do norte em sentido horário. O rumo ele pode iniciar a sua medida tanto partindo do norte em sentido horário ou anti-horário, ou até mesmo partindo do sul em sentido horário ou anti-horário. O que vai determinar de onde o rumo passa a ser mensurado é justamente o menor ângulo
né, o menor ângulo partindo, né, de uma dessas referências. Então, na posição a qual formar o menor ângulo até chegando no alinhamento desejado, é essa qual representa o rumo. Então, para que possamos conhecer o conceito de forma mais clara, o rumo é o menor ângulo partindo do norte ou do sul em sentido horário ou anti-horário, né, e ele, por sua vez, pode totalizar um valor de 0 até 90 graus. Lembrando que toda vez, né, que um valor de rumo, né, ele for apresentado, juntamente com ele é necessário que se apresente também o quadrante, né, o qual ele se encontra, né, considerando as posições da rosa dos ventos. Então o rumo ele pode estar na posição do primeiro quadrante, né, partindo de norte em sentido horário, né, entre o norte e o leste, o quadrante nordeste. O segundo quadrante, que é o quadrante que se encontra entre o sul e o leste, é o quadrante sudeste. O quadrante que vai do sul até o oeste, o terceiro quadrante, por sua vez, é o quadrante sudoeste. E o quarto e último quadrante, né, é o quadrante noroeste. Com outras palavras, então, nós estamos falando das posições, né, as quais se encontram os pontos colaterais. Então, nós temos os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, né, e entre eles nós temos os pontos colaterais. Então, o rumo ele sempre deve vir acompanhado, né, da indicação de qual quadrante, ou seja, de qual referência, né, dentro do contexto da rosa dos ventos, ou seja, qual é o ponto colateral, né, que o rumo está localizado. Então, esse conceito, né, ele, voltando, ele pode partir do norte em sentido horário, né, ou em sentido horário, né, do sul em sentido anti-horário ou horário, né, e ele sempre estará, né, dentro de um desses 4 quadrantes. Por isso que o seu valor não pode ser maior do que 90 graus. Tá? Então aqui eu vou dar algumas situações hipotéticas, né, que vão nos permitir refletir um pouco, né, sobre esses conceitos, né, e dar aí, subsídios para que vocês possam fazer outros exercícios, né, a fim de deixar esse conteúdo todo um pouco mais claro, um pouco mais tranquilo aí para futuras ocasiões. Tá? Bom, então aqui eu vou dar um exemplo hipotético, né, como se o norte estivesse apontado nessa direção. E aqui então nós temos, né, em cada um dos vértices, né, os vértices eles estão então localizados entre os alinhamentos. Então cada alinhamento ele tem, né, nas suas extremidades um vértice. Então vamos considerar que esse aqui é o nosso primeiro vértice, eu vou chamar ele de vértice 0, esse de vértice 1, esse de vértice 2, esse de vértice 3. Portanto, nessa situação, né, eu tenho aqui 4 alinhamentos, que é o alinhamento 0, 1, tá? O alinhamento 1, 2, o meu alinhamento 2, 3, certo? E o alinhamento 3, 0. Ou seja, alinhamento 0, 1, alinhamento 1, 2, alinhamento 2, 3 e alinhamento 3, 0. Tá? Então aqui, né, encontrando primeiramente o nosso azimuth, né, vamos dar um exemplo hipotético como se o norte, né, estivesse nessa posição que a gente acabou de apontar. Né, lembrando que aí eu precisaria encontrar a posição, né, ou com minha bússola, com o meu equipamento que me permitisse identificar. E aí então, lembrando que o conceito, né, eu estou partindo do norte ou de um ponto arbitrário, tá? E o objetivo, né, medir o menor ângulo até o alinhamento que eu desejo. Né? Ou seja, nesse caso, o meu alinhamento é o alinhamento 0,1. Tá? Então, qual é o menor ângulo? Né? Então, lembrando que o conceito do azimuth, eu preciso medir esse ângulo sempre em sentido horário. Né? Então, como eu faria aqui nesse caso, né, eu posicionaria o meu transferidor, né, alinhado com o norte, né, com o centro exatamente do meu vértice, e aí então esse é o ângulo que seria medido. Tá? Claro que em topografia nós estamos falando de precisão, né, isso seria feito com uma estação total, né, com GNSS, né, um RTK, né, com equipamentos, obviamente, que nos permitisse aí ter uma precisão, né, na casa de graus, minutos e segundos. Tá? Aqui eu vou hipotetizar, né, alguns valores apenas para a gente poder praticar um pouco o exercício, tá? Mas depois, né, em outras situações, né, eu sugiro que tentem se aprofundar um pouco mais, né, para explorar um pouco mais esse aprendizado. Tá bom? Então aqui, né, hipotetizando esse ângulo, né, grosso modo, nós teríamos então um ângulo de aproximadamente 128 graus. Então eu colocaria aqui 128 graus o meu azimuth, aqui ó, no primeiro exemplo. Então aqui eu vou colocar, né, o símbolo do azimuth, aí aqui o símbolo para identificarmos na sequência o rumo, tá bom?
Então aqui eu medi o meu primeiro azimuth, né? Então o meu valor aqui de 128 graus. E aí, então, obviamente, o norte em todas as posições ele estaria, né, orientado no mesmo sentido. Então eu vou fazer aqui em todos os casos, né, o norte já indicado, né, hipoteticamente, né, grosso modo, claro, apenas para a gente poder praticar. Mas agora então eu vou para o meu segundo alinhamento. O alinhamento 01, eu já medi o meu ângulo aqui de azimuth, né, então ele já está aqui, ó, 128 graus. Lembrando que o azimuth então ele é medido do norte até o alinhamento desejado, sempre em sentido horário, totalizando um ângulo de 0 a 360 graus. Nesse caso então, né, foi 128 graus o nosso ângulo. Tá? Agora então nós vamos para o nosso segundo alinhamento. Agora eu vou mensurar aqui então o alinhamento do ponto 1 para o ponto 2, tá? Que é esse alinhamento aqui menor. Lembrando, né, que em uma planimetria não apenas o ângulo horizontal é medido, mas também, né, os comprimentos dessa determinada área, né, desse determinado polígono. Tá? Então aqui, como que nos interessa nesse exercício são os nossos azimuths e rumos, vamos lá para o nosso segundo azimuth. Então o conceito, voltando, né, eu tenho que alinhar o meu transferidor ao norte, né, eu sei que até, né, a oposta aqui, né, do ponto norte na indicação ao sul eu tenho 180 graus, certo? Então agora eu viro o meu transferidor, né, mantenho ele, né, com a posição ao centro, e aí então eu tenho 180 e agora eu vou somar, né, o restante de graus até chegar no meu alinhamento desejado. Tá? Então esse é o meu azimuth. Eu saí do norte, né, caminhei em sentido horário até o alinhamento desejado, o menor ângulo que se forma. Então aqui eu sei que eu tinha 180 graus, né, meia circunferência, eu vou somar então com os demais 61 graus que eu acabei de encontrar. Então eu tinha 180 graus, agora 241. Tá? O que é esse 241? É o grau, né, que eu tenho, saindo do norte, né, dessa posição de norte, até o alinhamento 1, 2, que é o meu alinhamento desejado nessa situação. Então o que eu fiz, né, com o meu transferidor, é claro que transferidores que têm a circunferência toda, né, de 360 graus, mas como o meu tem 180, eu sei que então, né, mantendo o alinhamento norte-sul, né, meia circunferência é 180 graus, então eu meço, né, o que falta para completar, para chegar no meu alinhamento que eu desejo. Tá, nesse caso então, né, eu tinha 180, medi aqui o restante da diferença, deu mais 62 graus, então eu totalizei aqui 242 graus de azimuth. Tá? 242 graus. Pessoal, eu peço desculpa aí, né, pela qualidade do vídeo, eu sei que está um pouco escuro, tá? Mas eu realmente estou tentando fazer o que está ao meu alcance aí com os recursos que tenho em mãos nesse momento, tá bom? Então aqui o meu próximo alinhamento, alinhamento 2, 3, tá? Esse alinhamento então, né, eu tenho que, da mesma forma que nos demais, sair do azimuth, né, e mensurar esse ângulo também totalmente, né, até chegar no alinhamento que eu desejo. Então eu vou lá sair da minha referência norte, né, a mesma coisa que no caso anterior, eu sei que até a metade eu tenho 180 graus, né, que é a minha circunferência. Agora eu vou virar o meu transferidor, né, e vou continuar até chegar no meu alinhamento que eu desejo. Nesse meu caso aqui agora, nessa mensuração que eu estou fazendo, eu tenho aqui 95 graus. Tá? Então eu tinha 180 mais 95.